Olá, está no ar mais um programa em Minas, transmitido pela TV Alterosa, em parceria com o Portal UAI. E o programa de hoje recebe Luiz Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas. E agora, recente, gente, essa semana acabou de tomar posse como presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios. Bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite para essa entrevista. Eu é que agradeço pela oportunidade, pelo convite de conversar com vocês e com os telespectadores a respeito de municipalismo, das cidades mineiras, de Minas Gerais como um todo. Já começo perguntando aí sobre esse desafio de estar à frente da AMM, Associação Mineira de Municípios, pelo próximo triênio 2025-2028, né? Qual que vai ser aí o seu principal objetivo à frente da AMM, Luiz? Olha, o principal objetivo de qualquer prefeito, qualquer prefeita e da associação, não pode ser diferente, é dar mais condições para que os municípios façam, promovam as políticas públicas que a população espera no dia a dia. O que a gente sabe, mas é preciso ressaltar, é que o cidadão, a cidadã, vive na cidade, não vive no estado, ele não vive no governo federal, não vive na União, ele vive no município. E é ali que o emprego é gerado, é ali que a riqueza é gerada e é ali também que os problemas acontecem. É ali que falta a vaga na creche, que falta a cirurgia, que precisa da consulta do médico, que tem um problema na pavimentação, na estrada rural. E tem sido muito duro para os prefeitos e prefeitas, não só de Minas Gerais, mas aqui nós estamos tratando especificamente de Minas Gerais, ver que de tudo que o brasileiro paga de imposto, cerca de 70% fica em Brasília. Um pouco mais de 20% aproximadamente fica no governo do estado. E resta as prefeituras, que têm os prefeitos, as prefeitas, as pessoas mais cobradas, né, os vereadores também, um pouco mais de 10% dos recursos. Então veja que a tomada de decisão ela está muito distante de quem paga a conta. O cidadão está lá junto com o prefeito, que é na porta do prefeito que o cidadão bate, cobra. Minas tem 853 municípios, quase 500 têm menos de 10 mil habitantes. Então, são municípios onde o cidadão sabe onde o prefeito mora, já amanhece na porta ali do prefeito, encontra na rua, tem o telefone do prefeito. E a cobrança ela é diária, ela é 24 horas e a gente não tem os recursos suficientes para fazer tudo que precisa. Mas nós sabemos quais são as prioridades. Quem está lá em Brasília ou em Belo Horizonte, no governo do estado, não sabe, não tem tanta assertividade quanto os prefeitos, as prefeitas, os vice-prefeitos, os vereadores. Então, o que a gente precisa é de mais recursos, de mais condições para promover as políticas públicas, para fazer aquilo que o cidadão, que é o patrão, como eu digo sempre, o patrão é o cidadão, é ele que paga a conta, o salário do político. Não existe governo do estado, não existe prefeitura, não existe governo federal, se não for o cidadão pagando conta ali, pagando imposto. Então, a nossa grande missão é melhorar as condições das prefeituras mineiras. E aí, olhando para essas cidades menores, né, cerca de 500 municípios, que tem aí cerca de 10 mil habitantes, como seria esse trabalho da AMM para ajudar essas cidades mineiras que têm essa menor quantidade de habitantes? Principalmente com esses recursos. Sim, nós vamos trabalhar em várias frentes. Além de aumentar os recursos para esses municípios, você também tem o trabalho de reduzir um pouco de obrigações, de melhorar a relação dos municípios com o Tribunal de Contas, com o Poder Judiciário. Então, eu vou citar alguns exemplos que já estão sendo trabalhados antes mesmo da nossa posse. Nós estivemos com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, que os municípios têm o índice de pagamento de pessoal, ele é de 54%. Você não pode gastar mais de 54% do orçamento do município com pagamento de pessoal. E hoje está dentro desse índice os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os agentes comunitários de saúde. Isso consome muito desses 54%. Então, a gente tem trabalhado com o Tribunal de Contas para retirar esses profissionais do índice para que os municípios tenham mais conforto para aplicação de recursos em outras áreas. Foi assinado um acordo com o Tribunal de Contas do Estado, né? O Tribunal de Contas do Estado estará firmando conosco um convênio visando capacitação, visando treinamentos, que é super importante também. Hoje é impossível você falar de gestão pública sem falar de capacitação,
todos os gestores e suas equipes precisam estar capacitados, atualizados em relação à legislação, que muda o tempo todo, né? Nós temos nova lei de licitações, nós temos reforma tributária, novas regras nos convênios, as emendas parlamentares dos deputados, senadores. A cada momento é uma forma diferente de você prestar contas. O STF recentemente travou todas as emendas, né? Então, a gente precisa estar dialogando e é aí que entra uma associação organizada, atuante, independente, atuando não só na capacitação, mas nesses detalhes junto ao Judiciário, junto ao Tribunal de Contas, também junto ao Governo do Estado e ao Governo Federal, a questão dos convênios. Quando um município vai receber uma verba do Governo do Estado ou do Governo Federal, ele assina um convênio. E esse convênio tem uma série de regras, um excesso de burocracia na nossa avaliação. Para você aplicar o recurso, demoram-se meses. E para você prestar contas, você fica meses também. E muitas vezes tem que devolver ainda a parte que não foi utilizada. Se você recebe uma verba de 300 mil, você faz uma obra de 250 mil, você tem que devolver 50 mil para o Estado ainda. Então a gente tem que atuar para tornar esses convênios mais simples, mais céleres, menos complicados, porque, de novo citando quem paga a conta, né, que é o cidadão, ele nem compreende toda essa complexidade. Ele sempre está pensando, inclusive, que o prefeito está demorando, que não está fazendo o trabalho correto, por que aquele problema ainda não foi resolvido, por que aquela obra está tão atrasada. E muitas vezes é por conta da burocracia, dos problemas que tem em todas essas tratativas aí nos municípios. Então, esse acordo com o Tribunal de Contas ele vai ser favorável não só para a capacitação, mas também para o diálogo entre o Tribunal de Contas e as cidades quando for preciso intervir em alguma coisa. Agora, a Associação Mineira de Municípios ela tem um papel muito importante. É uma associação, se não for uma das maiores do Brasil, de organização entre municípios, né? Qual é a importância da AMM hoje no Brasil e se existe a possibilidade de um diálogo com outras associações estaduais para poder ter um ganho maior para as prefeituras de Minas Gerais? Você foi no ponto principal, eu tenho defendido isso desde a nossa campanha. A gente está sempre falando de revisão do Pacto Federativo, que para falar de uma forma simples, banal, é a divisão do bolo. Nós temos 3 entes federativos, os municípios, os estados e a União. E o Pacto Federativo é a norma que dita o que vai para o município, o que vai para o estado e o que vai para a União. E os municípios há anos e anos vêm lutando pela revisão do Pacto Federativo para que os municípios tenham mais recursos, para que a União fique com um pouco menos, o estado fique com um pouco menos e fique os municípios com mais condições para fazer o trabalho. A gente não vai conseguir mudar o Pacto Federativo trabalhando regionalmente, não. Nós temos que fazer um diálogo dos mineiros com os paulistas, com o pessoal do Rio Grande do Sul, com o Nordeste, com o Centro-Oeste. Nós temos que unir as associações e, junto da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, levar uma proposta pronta para o Congresso Nacional. Vamos fazer a revisão dos critérios, está aqui desenhada, a nossa proposta é essa. Isso foi debatido entre todas as associações dos estados, e a AMM é a Associação Estadual de Municípios que tem mais municípios. Minas é o estado que tem mais municípios no Brasil, né? São 853 e das mais variadas realidades, né? Você está aqui na região metropolitana falando muito de violência, de mobilidade urbana. Lá no norte de Minas a pauta já é a escassez hídrica, já é a infraestrutura, as estradas. Se você chegar nos municípios mineradores, a questão deles é o CEFEM, é o desenvolvimento sustentável. Lá no meu Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste também, o agronegócio, a energia elétrica da CEMIG, que falta muitas vezes para poder alimentar os pivôs, as indústrias, né, da nossa região. Aí você tem a Zona da Mata também reclamando muito de estradas, enfim, Minas são muitas, né? São muitas. Sul de Minas com os cafeicultores também ali exigindo uma atenção. Com outra realidade, né? Já mais próximo de São Paulo. Até a topografia, até o relevo é totalmente diferente, né? A produção, a aptidão de cada região. Então, para finalizar, seria importantíssimo que a gente tivesse unidade para levar essa demanda com força, com robustez para o Congresso. E o ano que vem é um ano eleitoral, a gente não pode esquecer disso. E em ano eleitoral, a abertura é sempre maior para fazer
mudanças, né, que beneficiem os municípios e a população. E esse planejamento começou antes mesmo da sua posse? Essas conversas, a possibilidade desse diálogo com outros estados para abranger os municípios dos estados vizinhos, isso já começou antes mesmo da posse aí como presidente da AMM? Começou antes. Na nossa campanha, a gente acabou tendo contato com muitas pessoas de São Paulo, com prefeitos de São Paulo, com o presidente da Associação Goiana de Municípios. Então, a gente já tem debatido isso e eu vejo um clima favorável para que a gente torne essa luta, que já é antiga, que a gente consiga um capítulo de vitória. Porque todas as vitórias do municipalismo elas se deram através de luta, de manifestação, a marcha dos prefeitos, todo ano em Brasília, reúne milhares de prefeitos. Mas o que ocorre é que a gente está cansado de ir para Brasília, fazer marcha de prefeitos, aí vai o presidente da República, os ministros, não só desse governo, de qualquer outro governo, faz gestos para os municípios, mas a coisa não muda na prática. Então, o que a gente tem visto é que novos pisos salariais têm sido instituídos, isso é muito bom, mas essa obrigação vai ficando só para os municípios, o recurso que é repassado ele nunca é suficiente, mais obrigações, mais necessidades. Hoje a gente tem a pauta dos neurodivergentes, que é algo que tem crescido muito e está ficando só nas costas dos municípios. Né? E lembrando Precisa dessa atuação, né? É uma responsabilidade que na Constituição Federal ela está definida como tripartite, é município, Estado e União. Então essa situação, assim como várias outras, está ficando só para os municípios, né? Então cabe a nós fazer esse movimento dos municípios rumo ao governo do Estado, rumo ao governo federal. Um prefeito reeleito com mais de 85% dos votos em Patos de Minas. Ao que você deve, qual trabalho você acha que você tem feito? Porque isso significa uma aprovação por parte da população. E aí, ao que você atribui isso? Há um trabalho incansável. Nós, desde o primeiro dia de governo, do primeiro governo até o último, e agora a gente continua da mesma forma, sempre com transparência, dialogando com todo mundo, em todas as regiões da cidade, na zona urbana e na zona rural. A minha cidade é a cidade que mais produz leite no estado hoje, é a região do café do Cerrado Mineiro, tem suinocultura, capital nacional do milho, né? Tem muito milho, plantação, produção de semente de milho, beneficiamento de semente. Então nós dependemos demais de estradas rurais, né? A gente tem feito pavimentações dessas estradas, temos feito manutenção dessas estradas, então eu sempre... É um trabalho árduo que tem sido valorizado, que foi valorizado pelas urnas, não é isso? Exatamente. A gente continua esse papo, agradeço por você ter aceitado o nosso convite. O Em Minas, aqui na TV Alterosa, fica por aqui, mas se você quer continuar acompanhando a conversa com o prefeito de Patos de Minas, vai lá para o YouTube do Portal UAI, que a gente segue conversando por lá. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Para você que nos acompanha no programa Em Minas, aqui no YouTube do Portal UAI, hoje a gente recebe o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos continuar aquele papo? Prefeito reeleito em Patos de Minas com mais de 85% dos votos da população, aprovadíssimo por eles, né? E ao que você deve, que trabalho árduo é esse que tem feito por lá, que refletiu aí nas urnas com essa reeleição tão expressiva? Ainda vale ressaltar que Patos de Minas nunca tinha acontecido uma reeleição. Foi a primeira da história, era um tabu, né, digamos assim, e a gente conseguiu fazer isso e eu fico feliz, mas também muito ciente da responsabilidade, já que você sobe a régua, o nível de exigência, ele aumenta, né? E eu atribuo isso muito ao trabalho incansável, à transparência, à presença em todos os cantos da cidade e aos resultados do dia a dia, né? A gente tinha na saúde cirurgias paradas, não tinha o tratamento de câncer que havia sido perdido, de coração, todos foram retomados, as cirurgias foram triplicadas, novos postos de saúde. Na infraestrutura, 5 obras grandes de asfaltamento de estradas rurais, iluminação de LED na cidade toda, hoje é o melhor serviço público, inclusive pelo IBGE nós fomos considerados a 8ª melhor iluminação pública do país. Está tudo em LED, ainda baixamos a taxa de iluminação pública da população. Na educação, várias novas creches, escolas novas, reformadas,
uniforme para todos os alunos, kit completo de materiais escolares, enfim. Nós atuamos em todas as frentes e batemos recordes, fizemos o maior investimento da história do município em cada uma dessas áreas e também tivemos um recorde de geração de empregos no município. Um município de 170 mil habitantes hoje, ele teve aí 11 mil novos empregos criados nos últimos 4 anos. E seguimos nesse ritmo. Nesse ano, os dados do CAGED, eles vão somente até março, a gente já tem 1.000 empregos, 997 empregos novos criados no município. Então, vejo que, como é uma cidade polo, da região ali do Alto Paranaíba, pegando boa parte do noroeste mineiro também, é um polo de serviços, né? Também de saúde pública particular, ensino superior e o agronegócio, é claro, também puxando muito da nossa economia. Como que esses cases de Patos de Minas, né, de prefeito de Patos de Minas, podem servir também para o presidente da AMM, para andar junto aí os interesses? Assim como o prefeito ele tem que governar para todas as pessoas, para quem votou, para quem não votou, na AMM a gente tem que trabalhar também para todos os prefeitos de todos os partidos. Isso significa diálogo, parceria, troca de experiências. E eu tenho uma convicção comigo que ninguém precisa inventar nada, ninguém precisa inventar a roda, basta você replicar práticas que funcionam em outros municípios. Então, o Congresso Mineiro de Municípios, por exemplo, nesse ano foi realizado o 40º Congresso. Teve um recorde, não teve? Foram mais de 10 mil participantes, foram 11 mil. Cerca de 500 prefeitos e prefeitas, e serve esse espaço também para a troca de experiências, para conhecer os projetos de outras cidades. Patos de Minas foi premiada com o 13º Prêmio Mineiro de Boas Práticas, ganhou o prêmio com o projeto Viva Patos, que é um projeto de adoção de espaços públicos, adoção e revitalização de espaços públicos. Nós alcançamos um êxito muito grande, com mais de 15 milhões de reais aplicados, recurso privado, em praças, em parques, em áreas verdes. E muitos conheceram esse projeto lá, assim como eu, prefeito de Patos, conheci projetos de Ipatinga, de Uberaba, de várias outras cidades mineiras que servem para Patos de Minas. E aí todo prefeito, eu fiz isso, vai lá, tira uma foto, manda para mim aqui, gente, vamos tentar fazer isso aqui em Patos também, olha que projeto bacana. Então são centenas de práticas, né, que a gente conhece, fica conhecendo, e esse diálogo com todos os prefeitos ele é super importante. Aí eu vou voltar mais uma vez com relação ao Pacto Federativo, que é aí uma preocupação da AMM, né? E é trabalhando com os municípios para poder renegociar, para que essa verba realmente volte. Como é que vai ser aí essa conversa, essa caminhada com relação ao Pacto Federativo? Isso é uma conversa que eminentemente tem que ser feita com o Congresso Nacional, com o governo federal, porque as leis federais ditam essas regras e a gente precisaria mudar algumas leis. Né? Grande desafio, né? É um desafio grande, se fosse fácil já teria sido feito, mas os municípios, o momento é de gritar mais alto, não é de jogar a toalha, né? Não é considerado, por exemplo, a questão territorial, né? Não é considerado. Essa é uma pauta nossa. Por exemplo, um município, para que o pessoal que está nos assistindo entenda exatamente do que nós estamos falando, né? Porque tudo isso é um pouco confuso, né? É verdade. A realidade é essa, né? A gente sabe disso. Como é que determina qual é o dinheiro que vai para o município? Qual é o valor que vai para a Serra da Saudade, que é o menor município mineiro, e qual que vem para Belo Horizonte, que é o maior município mineiro? Isso é determinado pelo Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. E aí você tem índices, 0,6, 0,8. Então, se você tem até X habitantes, você é 0,6, você vai receber um percentual. Se você é 0,8, você recebe um outro percentual. E aí, o critério é meramente populacional. Ou seja, um município com 2 mil habitantes, ele recebe basicamente a mesma coisa de um outro que também tem 2 mil habitantes. Mas esses municípios não são iguais. Tem município que tem 1.000 quilômetros de estradas rurais, com 2 mil habitantes. Tem município que também tem 2 mil habitantes, mas não tem praticamente nada de estradas rurais. E aí, como é que esse prefeito ou essa prefeita desse município vai gerenciar, que tem o mesmo número de habitantes, o mesmo recurso, mas ele tem muito mais território, como é que ele vai fazer manutenção das estradas rurais? Limpeza.
porque muita gente, infelizmente, joga lixo ali, né, na beira de uma estrada, na chegada da cidade, pensa que ali é lugar de depositar lixo, a prefeitura tem que ir lá limpar aquilo. Da onde vai vir um recurso para gasolina, o recurso do caminhão, do funcionário? Então, essas distorções que existem, elas são injustas com os municípios e nós vamos trabalhar para corrigir essas distorções. E em Minas Gerais, especialmente pela quantidade de municípios que nós temos, né? E pela diversidade que nós temos, né? Nós temos municípios extremamente desenvolvidos e municípios que são subdesenvolvidos, municípios que não têm recurso próprio, né? Os municípios, eles vivem de repasse federal, repasse estadual e de arrecadação própria. Mas os municípios menores, pouquíssimos têm arrecadação própria. Então, a gestão fica muito engessada. O prefeito ele fica ali basicamente pagando os salários e o sonho dele é fazer um posto de saúde, é fazer uma pavimentação, urbanizar uma praça, e ele não tem recurso para isso porque tudo que vem já está destinado previamente, né? Então a gente precisa desvincular um pouco desses recursos, simplificar a vida dele, conseguir mais recursos. Essa é a luta do municipalismo. Essa vai ser a luta também do presidente da AMM, né? Exatamente. E com a conversa com os outros estados e com as cidades também, né? Com as associações que representam os outros estados, porque aí vocês vão conseguir chegar até o governo federal. Exatamente. E o presidente da Associação Goiana de Municípios estava na nossa posse, inclusive, então a gente já começa fazendo esse... Alinhavar ali. Fazer esse diálogo. As pautas são todas comuns. Todo mundo tem os problemas que existem aqui, existem em Goiás, em São Paulo, em qualquer estado. Agora vamos falar dessa eleição para a presidência da AMM. Foi um trabalho aí também de campanha, porque quem estava à frente, né, Márcio, não é isso? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Ele também já tinha assumido 2 vezes, né? E como foi? O Marcos Vinícius, ele foi prefeito de Coronel Fabriciano, Sim, em 2 mandatos. E ele foi vice-presidente da AMM, estava como presidente há 3 anos e tentava a reeleição. Concorrendo à reeleição. Ele tentava a reeleição. E ele era a situação, né? Nós viemos como... Oposição. E é muito difícil, em um município já é muito difícil você enfrentar a situação. Imagina em uma associação que você não tem recurso para fazer campanha, diferente do jogo partidário, né? Que tem o fundo partidário para cada partido. Uma eleição da AMM, se um prefeito quer candidatar contra aquele que já está lá na estrutura, ele tem muito menos ferramentas, né? Então a gente teve que fazer um trabalho, na verdade, exaustivo. Nós percorremos todas as regiões do estado, Eu comecei esse trabalho em dezembro e finalizei no dia 4 de abril com a eleição lá na sede da AMM, aqui na Avenida Raja Gabaglia. Não foi fácil. Eu tenho dito que a gente lutou de canivete contra metralhadora. E foram quantos votos? Foram 361 votos para a nossa chapa. 288 para outra chapa. Então nós tivemos um recorde, inclusive, de comparecimento. Nós tivemos aí, somando 361 com 288, 600 e, sei lá, quase 700 prefeitos votaram. Isso nunca tinha acontecido na AMM. Foi uma eleição que movimentou Dos muito. 853 municípios, quantos participam da AMM? Quantos estão afiliados à AMM? A AMM, ela tinha, cerca de 4, 5 anos atrás, cerca de 300 e poucos municípios filiados. O presidente Gilvan Lacerda, que é aqui de Moema, aqui perto de Belo Horizonte, na 262, você entra para Moema. Quando eu vou para Patos, eu passo lá perto, inclusive. Ele fez um trabalho muito bom e filiou mais de 300 municípios. A Associação Mineira de Municípios passou a ter aí 90% dos municípios mineiros filiados. O presidente que saiu agora recentemente filiou cerca de 25, 30 novos municípios. E na nossa posse, no dia da posse... Ia perguntar isso, teve novos afiliados no dia da posse. A gente já anunciou mais municípios entrando na AMM, que foram o município de Betim, por exemplo. Bocaina de Minas, município de Lavras. E agora nós atingimos 827 municípios filiados dos 853. Então a nossa meta é chegar nos 100%.
Sim, e o trabalho continua, né? O trabalho continua. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no Em Minas. Você que nos acompanhou também, muito obrigada. A íntegra desta entrevista você acompanha amanhã no Jornal Estado de Minas. Luiz Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, até semana que vem.